Mauricinho. Tá aí o cruzamento, Romário. Passa pelo Romário, passa pelo Paulo Vitor. Que susto levou a torcida tricolor, hein? O Vasco cresce, mas o René toma. Toma e vai embora. Encarou o Fernando. Tentou pro Assis. Tirou Nilmar. Quando ultrapassamos 5 minutos. Primeiro tempo. Fluminense 0, Vasco 0. Luiz Carlos ganhou do Aldo. Chegou o Vica tirando mal. Voltou Gersinho. Vitor só dá Vasco. Roberto. Tentou Romário, tirou Ricardo. Delay. Passou bonito e sofreu uma falta. Pela manhã, Botafogo decepcionou mais uma vez. Você assistiu pela TVE, na transmissão do Márcio Martins. A vitória do Goitacás por 2-0. Agora ali houve um início de desentendimento entre o Romário e o lateral esquerdo Aldo. Quando agora o juiz Luiz Carlos Félix adverte ao lateral direito do Fluminense que abre os braços dizendo que não fez nada. E o Vica pede calma ao seu companheiro. Ricardo. Jogando o Jandir. Branco. Jandir. Rasgou no meio e foi embora. René. Não tem ninguém na ponta direita. Assis. Já perdeu para o Luiz Carlos. E a falta cometida pelo Assis. Chirol, até que ponto essa desorganização nesse início de jogo que mostra o time do Fluminense deve ser ausência do Romerito, hein? Não sei, é muito cedo para dizer isso. O que me parece é a defesa do Fluminense mal plantada, mal organizada. Cada bola lançada na área, olha só, é um problema. E nasce esse problema aí pelo setor de delay. O Aldo todo atrapalhado contra 2. Vai lá o Roberto e comete falta. Está se estranhando. Roberto. O Roberto com o Aldo. Exato. E agora o Luiz Carlos Félix espera o Roberto amarrar a chuteira para falar com o jogador. Roberto desvia o olhar, mas ele agora chama a atenção do Roberto. E manda voltar a cobrança da falta, porque ele estava falando com o jogador do Vasco. Mas se o jogo continuar picado desse jeito, não vamos ter o espetáculo que parece que o Fluminense e Vasco estão em condições de oferecer. Cada falta for uma discussão, uma advertência do juiz, aí não tem jogo. Você acompanhando conosco pela TVE, Canal 2, Rio de Janeiro e pelas emissoras do Sinred, TVE do Amazonas, TVE do Maranhão, TVU de Natal, TVU de Recife, TVE de Fortaleza. Jandir. Ricardo. Gersinho chega na marcação. Tira Nilmar. Luiz Carlos. Mauricinho. Com o braço ali tomou delay. A cobrança vai pertencer a Gersinho. O Vasco vai todo. Veja o zagueiro Fernando passando e vai se colocar na área do Fluminense. E ele tem uma boa impulsão, hein? 0-0. Fluminense e Vasco da Gama. Mauricinho. Contra ele chega o Tato. Mauricinho vai embora, coloca na área com Gersinho. Heitor. Bateu cruzado e a bola passou. É só tiro de meta para o goleiro Paulo Vitor. TVE. A nova imagem da liberdade. A partir desta segunda, 8h30 da noite, o menestrel Oswaldo Montenegro em Eu Sou o Show. A devolução de Paulo Vitor, a subida do Romário com o Roberto e a falta do Vica em cima do Roberto. Temperatura caindo no Maracanã. Com 9 minutos de jogo, a temperatura
Já saiu dos 25, passou para 24 e agora 23 graus. Céu encoberto, felizmente não chove, nem ameaça disso. Gersinho cobrando falta. Colocou no meio. Tirou Washington. Sobra do Tato. A luta com Gersinho, perdeu o cruzamento na área. Romário. Aldo tomou. Tomou e prendeu. Sai jogando pelo Fluminense Aldo. Combate do Roberto. A falta do Roberto em cima do Aldo. Cobrança do Vica. Está inteiro no seu vídeo Vica para a cobrança. Bota no limite da área. Subida de Fernando. A volta de Gersinho. Ultrapassamos 10 minutos. Primeiro tempo no Maracanã. Fluminense 0, Vasco 0. Tentativa com Romário. Tirou Vica até Delay. Vamos acompanhar a tentativa do Fluminense pela esquerda. Se manda o Washington pedindo. Delay prende. Vai lá o Gersinho e comete falta. A impressão que está na hora do senhor Luiz Carlos Félix começar a ser um pouco mais enérgico. Não apenas marcando e discutindo com os jogadores, até porque ele não está aí para discutir com ninguém. Mas por que não usar a prerrogativa do cartão? Tato. Contra ele o Heitor. A volta com o Branco. Tato. Branco passou pedindo. Tato prendeu. Carrinho de Heitor tomando. E a falta. Ao lado da grande área, a falta cometida pelo Heitor. É contra o Vasco. Na esquerda do ataque do Fluminense. A preocupação do goleiro Arcácio na cobrança dessa falta. Ele quer mais de 2 jogadores na barreira, mas por enquanto só tem 2 lá. Mauricinho e Luiz Carlos. Tato colocado para a cobrança. Muito aberto. Subiu Roberto tirando. Volta Branco. Dividiu e perdeu. Gersinho. Mauricinho no contra-ataque. 2 contra 2. Mauricinho tem a bola. Partiu para cima do Jandir. Na passagem foi derrubado. Imediatamente o Jandir faz questão de dizer que não foi falta violenta. E o Luiz Carlos Félix atende o jogador. A preocupação do Jandir é porque ele está com 2 cartões amarelos. E se levar mais um, está fora do próximo jogo. É uma falta na meia direita do ataque do Vasco. Dali o Heitor talvez seja mais indicado que o próprio Roberto para a cobrança. E é o Heitor quem ajeita com muito carinho. Mas o Roberto está lá perto. Paulo Vitor, você vê aí, orientando a barreira. O Roberto deve dar um toque para a batida do Heitor, hein? Roberto e Heitor, muita distância tomou o Heitor. Roberto oitavado na direção da bola. Heitor, chega e bate violento, toca na barreira. Luiz Carlos, Paulo Vitor, sensacional! Que defesa bonita, que batida violenta na bola deu o Luiz Carlos. É o primeiro escanteio. Comprovando a excelente fase do Paulo Vitor, hein? Heitor para a cobrança do córner. Bateu a Lanelinho, bola pingando, Roberto subiu. Toca de cabeça o Vica outra vez no fundo. É o segundo escanteio do jogo, ainda favorecendo o Vasco. Gersinho na cobrança do escanteio. Gersinho bota no meio, sai de lá Paulo Vitor. Tirou de tapa. A sobra do Ricardo. Apoiando o Tato pela esquerda. Washington correndo pelo meio. O jogador mais adiantado do Fluminense, Washington no meio do campo. René. Fugiu bem do Paulo César. Delay. René. Tentou Assis. Recebeu na tabela. Delay. Tato. Fluminense chega pela esquerda. Vamos acompanhá-lo. Assis pediu. Tato prendeu. Foi no fundo e cruzou. Tirou Nilmar. A volta do Gersinho. A tomada do Branco. A falta do Gersinho em cima do Branco.
Delay na cobrança. Delay conversando com Branco. Delay levantou na área buscando Washington. Subiu Fernando e tirou. Já está marcada uma falta de Washington em cima de Paulo César. Comentarista aqui de Chirol. Ultrapassamos agora 15 minutos do primeiro tempo. É um bom jogo este Fluminense e Vasco 0-0? Só o excesso de faltas é que está prejudicando. Já tivemos 12 faltas em 15 minutos corridos. Porque desses 15, só nas cobranças de falta, o jogo esteve interrompido aí de 4-5. Então, a bola não rola, o jogo não se desenvolve. Mas o Vasco é superior porque faz um excelente trabalho de meio campo com o Gersinho e o Luiz Carlos. Romário tentou passar a falta cometida pelo René. Paulo César, Vitor. Mauricinho pela meia. Heitor pedindo lá como ponteiro. Gersinho e a tabela. Gersinho outra vez. No buraco, Romário tá valendo. Bateu na trave. Parou toda a defesa do Fluminense pedindo impedimento. O Paulo Roberto Chaves diz que não havia o impedimento. Então o Romário caminhou, Paulo Vitor saiu, ele bateu. Consciente, no canto. A bola bateu na trave e nem saiu do campo. E o Mauricinho foi lá para consolar o Romário, que ficou desolado com a jogada. E não havia impedimento. O Vasco se organizando mais uma vez. Gersinho. É o grande trabalhador até agora nesse meio campo do Vasco. Gersinho. Heitor. Roberto. O bate de Branco. E agora o Roberto atingiu com um soco o Branco. Atingiu o Branco com um soco. E os jogadores correm para cercar o jogador do Vasco da Gama. Olha aí, o Luiz Carlos Félix está chamando o Roberto. E o Roberto... Olha o cartão na mão do Luiz Carlos Félix, olha aí. Deu cartão amarelo para o Branco e para o Roberto. Exatamente, para os dois. Para os dois. Chirol. Se o juiz viu o soco na barriga, é caso de agressão e de expulsão. Não há cartão amarelo para compensar coisa nenhuma. Ou expulsa os dois, porque os dois se agrediram. Mas se houve uma falta e o Roberto revidou, ele só pode ter marcado, evidentemente, o revide para dar o cartão amarelo ao Roberto, mas era caso de cartão vermelho. É assim que se perde um jogo por culpa da arbitragem. E o Lopes que entrar no campo. O Lopes está no campo. Ele foi ao lado do campo, chamou o Vitor e pediu calma, que haja calma entre os jogadores. Olha a bola na área, Paulo Vitor salvou outra vez na cabeçada mortífera do zagueiro Neumar. E entrando em Paulo Vitor salvou. Grandes chances já teve o Vasco da Gama de marcar. Paulo César na cobrança do lateral. Luiz Carlos e Paulo César. Na hora do cruzamento apareceu o Pedro René tomando. Fez a finta no Paulo César, tentou puxar o contra-ataque do Fluminense, sofreu falta. Pelas costas, cadê cartão? E o René partiu para cima do Paulo César. O René partiu para briga. Olha, empurra aí. Neumar chegou, empurra para lá, empurra para cá. O Washington acertou o Neumar. O Washington acertou o Neumar no bolo. Deu no pé do ouvido do Neumar. Eu quero ver o Luiz Carlos Félix agora, porque ele puxou o cartão amarelo para mostrar para o Paulo César. E ele está com o cartão vermelho na mão. Os jogadores todos dentro de campo. A Cássio pedindo calma. Ele está com o cartão vermelho na mão. Juiz Luiz Carlos Félix. O Chimbica também está aqui ajudando. Pediu tranquilidade. Enquanto que o Delay está revoltado com o acontecimento. E nós estamos dentro do campo acompanhando. Assis também. Vamos ver quem vai ser expulso. Vai ter que sair alguém. O Neumar foi lá também, querendo briga. Antônio Lopes também está aqui dentro do campo. O Washington continua querendo briga. Olha, pra mim, pelo que mostrou aí, o cartão amarelo pro Paulo César, que atingiu o René pelas costas. Agora, pra mim, cartão vermelho pro Washington e pro Neumar.
que o Neymar veio e acertou o René. O Washington deu no pé do ouvido dele. Exatamente, exatamente. O Washington chegou e bateu. O árbitro pegando a bola. Guardou o cartão. Ué? Ele Tá guardou chamando o Washington. Ele tá chamando o jogador do Fluminense. Chamou o Washington, cartão vermelho pro Washington. Expulso de campo. E agora ele vai lá, eu acho que ele vai pro Roberto. Dinamite também fora de campo. Mas o campo continua invadido e os jogadores... Roberto, Dinamite e Washington expulsos de campo e cartão amarelo pro Paulo César. Eu acho que até aí, o Washington tá perfeito a expulsão do Washington. Agora, eu não vi sinceramente o Roberto, eu vi o Neymar dar um soco no René. E levar uma também. Chirol. O Washington saindo de campo. Vamos ver o que o Washington... Revoltado o Washington com a expulsão de campo. Ele vai até para o túnel errado. Roberto também saindo de campo. Vamos ouvir o Roberto. Olha, é bom, jogador expulso, cabeça quente é um perigo, viu? Exato. O pouco diz o que não deve. Chirol, saem os dois centroavantes. De quem é o grande prejuízo? Além do público, é claro. Quem é o maior prejudicado? O grande prejuízo nessa confusão toda é do Vasco, que estava dominando o jogo, massacrando o Fluminense. Teve 4 oportunidades excepcionais de gol. Exatamente porque a partir do meio-campo ali, o Gersinho e o Luiz Carlos engoliram o Assis, o René, todo mundo. Agora, o jogo chegou a esse ponto. Eu não gosto nunca de culpar juiz e lançar tudo nas costas de um árbitro. Mas na verdade é que esse juiz contemporizou demais. Não podia, já no lance anterior, devia ter mandado o Roberto para o vestiário. E é tudo uma sequência. O número de faltas que eu chamei a atenção, um número realmente assim, fora de propósito. Isso sem um reparo devido, sem uma atitude enérgica do árbitro, vai conduzindo os jogadores naturalmente para a violência, para a agressividade. E explodiu dessa forma. Com 10 homens o Fluminense, com 10 homens o Vasco. Fernando, Luiz Carlos. Trabalha Vitor. Paulo César. Vitor. Paulo César. Luiz Carlos. Tomou Aldo. Tira René. Fernando. A volta do delay. Tato, Ricardo e Branco. 23 minutos do primeiro tempo. Fluminense 0, Vasco 0. Delay. Assis. Delay. Chega o Fluminense. Delay. Tá na área. Delay. Fez a finta e bateu. Contra o corpo do Neymar. Tirou o Heitor. Jandir. René. Jandir. De frente. Bateu. Saiu mascado. É só tiro de meta para o Macácio. TV é a nova imagem da liberdade. Sandra Regina faz uma viagem pelo mundo dos jingles. TT Muniz entrevista o jurista Afonso Arinos. Os repórteres, nesta terça, 10 para as 10 da noite. Uma nova falta em favor do Fluminense, uma falta cometida por Mauricinho em cima do Branco. Diga. O técnico Antônio Lopes, desolado com o acontecimento, agora está sentado no banco. A todo instante, ele balança a cabeça como que reprovando a atitude do jogador Roberto Dinamite. É bom que se saliente. Tem um problema muito sério no Vasco atualmente. Negócio de política no Vasco. Alguns jogadores estão envolvidos diretamente em campanhas políticas desse ou daquele candidato. E negócio de fulano não vai jogar, não está machucado, mas não joga. Fulano está machucado, só na hora do jogo vai ver se joga, vai fazer teste. Em função disso, está saindo uma briga nas cadeiras exatamente por esse problema. É isso. Olha o Tato. Deixou com o delay. Trombou o delay com o árbitro. Volta o Branco.
Tato. Tentou passar. Tomou o Vitor. O trabalho de Mauricinho pela direita. Ultrapassamos 25 minutos. Primeiro tempo. Fluminense 0, Vasco 0. Heitor. Botou no meio com o Romário. Tá na área, bateu! Paulo Vitor, outra vez Paulo Vitor numa jogada maravilhosa do garoto Romário. Não é à toa aquele artilheiro do campeonato. Mas o Paulo Vitor dá uma bronca nos zagueiros, porque deixaram ali o Romário receber livre para girar e mandar esta bomba que ele defendeu com firmeza. Delay. Aldo pelo Fluminense. Tomou Paulo César. Fernando. Vitor. Gersinho. Gersinho tá aí. Heitor se mandou pedindo, recebeu. Como ponteiro. Vitor. Gersinho. Tato colocou pelo lado. Aquiles Tirol e uma nova palhinha do jogo. Em 26 minutos, o Vasco chutou uma bola na trave e obrigou Paulo Vitor a 4 defesas muito difíceis. Acácio não fez nada no jogo até aqui. Isso é reflexo do domínio do Vasco, que continua, apesar do desfalque de Roberto, mas Roberto vai fazer uma falta muito grande nesse esquema assim de abafa que o Vasco está exercendo. Olha o Tato descendo na esquerda, chega o Fluminense com Branco. Botou pro meio, Branco. Adiantou muito, Luiz Carlos tomou. Gersinho trabalha. Tentativa errada na direita, Ricardo tomou. Delay no peito, no chão. Tato. Na jogada isolada, Heitor toma e coloca pelo lado. Você observa, Chirol, que quando o Fluminense tem a bola, fica o Aldo, o Ricardo, fica o Branco, fica o Jandir, só fica o Assis na frente, o resto tudo lá atrás. Eu não estou entendendo o Fluminense na sua principal virtude, que hoje foi esquecida. É um time que não está combatendo, está assistindo ao Vasco tocar a bola, vir para dentro do campo do próprio Fluminense, chegando, e não há aquele bloqueio que Tato exerce, que é qualquer um que esteja na frente, na volta, vem combater o adversário. O Fluminense não, hoje é um time muito passivo. Fica. Assis. Fernando tira. Trabalho de Fernando. Mauricinho. Ganhou do Tato. Outra finta do Mauricinho, entortou o Tato. Fernando como ponteiro direito. Zagueiro central cruza na área. Não tem ninguém. É direto para tiro de meta em favor do Fluminense. Januário. Diga. Mas o Antônio Lopes está bastante aborrecido com essa expulsão do Roberto. Ele a todo instante comenta ali no banco com o Ademar Braga, o seu preparador físico, e também com Paulo Angione, o supervisor, além do médico, Dr. Walter Martins. Agora o Nelsinho chamou o Aldo e mandou um recado para o René. E o René parece que entendeu, Chirol. Para o René chegar para o meio e o Assis ir mais para frente. Alguém tem que substituir a função de Washington, porque senão não vai dar para chegar. Agora, eu não sei, o Fluminense hoje está com algumas peças irreconhecíveis. É o caso do próprio Assis, o Tato, que não conseguiu passar depois desse lance. Olha o Assis na área, Assis, bateu contra o corpo do goleiro. Já estava impedido. Marcado o impedimento. Exatamente, estava impedido. O bandeirinha marcou, mas é que o árbitro não havia visto. Mas então, eu noto que essas peças que são fundamentais do ponto de vista ofensivo para o Fluminense não funcionam. Tato não consegue passar pelo Heitor, que recebe também a cobertura logo a seguir, ou de Gersinho, ou do zagueiro Nilmar. E o René está rodando, feito tonto no meio do campo, e não consegue encontrar a posição. Está muito difícil o jogo para o Fluminense. Com a ida do Romário para o comando do ataque, para substituir o Roberto, não tem ninguém na esquerda. Terceira bola que cruzam da direita, não tem ninguém na esquerda. Sem problemas aquele setor da defesa do Fluminense. Talvez por isso o Nelsinho queira aproveitar o René no meio e o Aldo como verdadeiro ponta direita. Olha o recado aí do massagista para o Vasco da Gama.
Falou com o Fernando. Vamos ver se o Fernando entendeu e transmite a ordem. O Paulo César colou no Aldo. Vica e Ricardo. É o Fluminense se organizando. Fluminense 0, Vasco da Gama também 0 no Maracanã. 30 minutos ultrapassados no primeiro tempo. Delay. Vica. Tentativa para o René. Ganhou do Luiz Carlos. Está marcada a falta do René em cima do Luiz Carlos. É a 7ª falta que comete o Fluminense nesse primeiro tempo, contra 10 cometidas pelo Vasco da Gama até aqui. Trabalho de Luiz Carlos. Heitor. Vitor. Deu mal. Tentou Gersinho, tomou branco. Chega o Fluminense. O Jandir foi atropelado. O Paulo César e Fernando. E ele marcou a falta, hein? Contra o Vasco da Gama. É na meia direita do ataque tricolor. Dali é muito longe. Jandir tem cobrado faltas, mas não de tão longe, né? Vai ficar mais para o delay. O Acácio está preocupado, orientando a formação da barreira. Jandir e delay preparados para a cobrança desta falta. A barreira do Vasco não chega sequer à grande área. E a preocupação do técnico Antônio Lopes é com o Aldo, que passa a ser o ponta direita, hein? Marcado agora pelo Gersinho nessa cobrança de falta. Jandir espia a posição da bola. Espia a posição da barreira. Delay rolou, Branco chegou mal. Uma nova falta. Falta. E essa é de frente pro crime, hein? É da mesma distância, só que pelo meio. E o Branco ficou caído. E o Luiz Carlos reclama, porque no momento em que o Branco caiu, ele tocou com o braço da bola, caiu em cima da bola. Então, ele alega que o Branco teria batido com a mão na bola. É que antes da tromba já estava marcada a falta do próprio Luiz Carlos em cima do Branco. E o Branco está sentindo, hein? Está sentindo uma dor nas costas. Doutor Arnaldo Santiago hoje não está no fosso. O doutor Alcir Laranja está esperando autorização para o atendimento a Branco, que continua caído, mas o Luiz Carlos Félix que não. E os homens da maca já estão aqui preparados para entrar, mas o Luiz Carlos Félix diz que não. Vai o Aldo lá. Agora Luiz Carlos Félix pede a presença da maca. Mas que coisa irritante. Quanto tempo se perde num jogo de futebol com essas tolices, essas interpretações. Tira o jogador de uma vez. Então, vai contar a barreira para quê? Para depois voltar e mandar então que a maca entre para tirar o jogador de campo. É assim, é insuportável isso no futebol brasileiro. TVE, Canal 2, Rio de Janeiro, liderando as emissoras do Cirred. Conosco. TVE do Maranhão, TVE de Fortaleza, TVE Pio 12 de Juiz de Fora, Minas Gerais. RTA de Sergipe. Também conosco as emissoras Rádio Brasa, TV Nacional de Brasília, TV Nacional de Sinop, TV Nacional de Alta Floresta, TV Nacional de Tefé, TV Nacional de Cruzeiro do Sul, no Acre. Jandir e Delay em posição de cobrança. O Acácio está preocupado. 5 na barreira. Delay levantou na área buscando o René. René de calcanhar tentou a condução de bola até as mãos do goleiro Acácio. Continua fora de campo Branco. Está com 9 jogadores o Fluminense. Trabalha o Heitor. Vitor. Agora quem trabalha é Mauricinho pelo meio. Paulo César. Luiz Carlos. Vitor. Luiz Carlos já tirou delay com o Jandir. Tato ocupando momentaneamente a lateral esquerda. Prende bola o Fluminense esperando a volta de Branco, que continua caído. Fora de campo sendo atendido. Vica.
Ricardo. Só agora está se pondo de pé o branco aí, ó. O Fluminense troca passes lá atrás. Ricardo e Tato. Bola chegando para o goleiro Paulo Vitor. – 35 minutos jogados. Primeiro tempo. Januário. Fluminense 0, Vasco 0. Pois não. A contusão do Branco é um pouco séria. Ele vai voltar no sacrifício, mas para o segundo tempo é difícil que ele volte, hein? Tá sentindo muitas dores mesmo. Já está no aquecimento Renato. Aí está inteiro no seu vídeo o goleiro Paulo Vitor. Agora você vê o Branco dizendo que está ok. E está voltando a campo. Tato. Chegando pela meia. Contra ele o Vitor tomando. A luta do Tato. Quem ganha o lance é Gersinho. Luiz Carlos trabalhando pelo meio. Trabalho de Fernando. Luiz Carlos. Gersinho. Colocou no limite da área Fernando. Romário tirou Vica. Voltou Gersinho. A sobra do René. Ganha bem do Vitor, joga com o Assis. Vai embora o Assis e sofre a falta. Falta cometida pelo jogador Nilmar. Ficou caído, sentindo a perna esquerda o Assis. Ele levou uma pancada forte ali. Agora o jogador do Vasco pede desculpas ao Assis e continua caído. Branco voltou a campo, quem cai é o Assis. E o Nelsinho passa as duas mãos na cabeça. Cobrança do delay sem pressa. Fluminense 0, Vasco 0, 37. Primeiro tempo. René. É o vento sul. Deu mal. Gersinho. Luiz Carlos. Paulo César. Adiantou-se com a bola, Aldo foi lá, tomou, foi atropelado pelo Paulo César. E a galera fica revoltada com o lateral esquerdo do Vasco da Gama, hein? Tá desde o momento da confusão onde foram expulsos Washington e Roberto, que a torcida toda vez que o Paulo César pega na bola grita esse, é esse, é esse. A torcida do Fluminense, é claro. Ricardo sai jogando. Tentou o Assis, tomou Vitor. Tira, fica. Chega o Heitor. Vai lá o Tato e rouba. Prende. Sofre falta na passagem. Olha, é a 15ª falta cometida pelo Vasco nesse primeiro tempo, contra 7 do Fluminense. Veja o Aldo de costas em seu vídeo com a camisa 4 recebendo. Jandir. Foi lá o Luiz Carlos, colocou pela linha de lado. Essa é uma briga velha, Jandir e Luiz Carlos. E o Jandir reclama do Luiz Carlos. O Jandir era do Inter, o Luiz Carlos do Grêmio. Olha o René chegando, tá na área, caprichou, cruzou, Assis, na trave! O Fluminense pintou em cores vivas o primeiro gol. Na jogada de René, Assis meteu na trave e ficou batido o goleiro Acácio. Quase aconteceu aos 39. Quando agora o massagista do Vasco da Gama vai lá atrás para passar instruções. Olha o Branco batendo e o gol! O vento sul sopra forte no Maracanã. Na cobrança curta no escanteio. Branco botou pra perna boa e deu uma bomba. A 39,5. Branco, camisa meia dúzia.
faz o primeiro do clássico porque sabe que é disso. É disso que um campeão gosta. Ele vem fora de campo para comemorar com o Leomir, que está no banco, esse golaço que ele fez, chutando de fora da área. Quando ultrapassamos 40 minutos do primeiro tempo, Fluminense 1, Branco camisa meia dúzia, Vasco da Gama 0. Comentarista Aquiles Tirol. Aí está como mudou o jogo depois das expulsões de Washington e Roberto. O Fluminense alcançou o seu primeiro chute a gol daquela bola na trave, chutada, cabeceada, aliás, por Assis. E em seguida, o gol na cobrança de córner. Mas houve um detalhe no lance que terá que ser cobrado. Na hora da execução do córner, Vitor estava de costas para a bola, não viu a bola em andamento, não viu o Branco. Quando despertou, o Branco já tinha chutado e feito o gol. Uma bobeira do Vitor. Olha o Paulo César botando na área, Ricardo tirando. Assis na volta com delay. Jandir partiu pedindo, delay prendeu. René. Jandir. Fica. Ricardo. Jandir. Aldo. Delay. Não conseguiu fugir da falta cometida pelo Luiz Carlos. E o Luiz Carlos Félix advertiu o Luiz Carlos do Vasco na passagem. Na próxima ele vai botar para fora, hein? Quando sai uma briga na arquibancada do lado do Vasco da Gama. É negócio de eleição no Vasco. As facções políticas brigam em São Januário, brigam no Maracanã. E é o caso de perguntar até que ponto a irritação do time do Vasco não provém desse problema. 16 faltas fez o Vasco até agora. É um volume assim, fora do comum. E os jogadores, você viu a irritação do Roberto, que tinha dado uma cotovelada inicialmente, depois foi participar da briga daquela forma, sem nenhuma necessidade. Tá aí, a consequência é da política. Paulo César, Luiz Carlos. Tentou passar, já tomou o Jandir. René, Assis no contra-ataque, chega Fernando. René na volta. Fernando ganhou, Romário, delay, toma. Toma e apoia Assis no peito. Aí lá o Neymar tira. Luiz Carlos evita a saída da bola. Romário foi derrubado. Sem bola, Sem fora bola. do lance, a falta cometida pelo jogador Vica, e dali é bom pro Heitor, hein? Exato, e o Heitor já está ali, mas o Luiz Carlos já bateu. Ah, mas O Luiz Carlos Félix manda voltar. manda voltar porque o Paulo Vitor estava lá se posicionando para orientar a formação da barreira. Encostado na baliza, você vê aí o goleiro do Fluminense. Gersinho também bate daquela posição, Januário de Oliveira. 43,5, primeiro tempo. Fluminense 1, Vasco da Gama 0. Gersinho e Heitor em posição de cobrança. Toma muita distância o Heitor. Gersinho fica oitavado na direção da bola. 4 jogadores da barreira tricolor. É Heitor. Chega na bola e bate violento, toca na barreira, mas a barreira andou. Vai repetir então o Luiz Carlos Félix. É, e o Luiz Carlos Félix chama atenção. Jogador Jandir. Vai Ele diz- repetir a cobrança. É, e o juiz meteu a mão no cartão amarelo e pode dar cartão amarelo para todo o pessoal que está na barreira. Outra vez Paulo Vitor orienta a barreira. Agora o Luiz Carlos Félix manda que a barreira chegue mais para trás. Heitor novamente toma muita distância. Gersinho fica próximo da bola, oitavado em posição de cobrança. Chega o Heitor, bate forte, toca na barreira e sai no fundo. É córner. 44 minutos e 15, primeiro tempo.
Fluminense 1. Branco, camisa meia dúzia. Vasco 0. Aí está Paulo Vitor cantando a marcação. Heitor colocado para a cobrança do córner. Olha o Heitor batendo. Gilmar subiu. É do Paulo Vitor. 45 minutos jogados no primeiro tempo. Comentarista Aquiles Tirol. Foi bom esse primeiro tempo, apesar de tudo? Foi razoável. Até os 20 minutos, domínio total do Vasco. Só não fez o gol porque Paulo Vitor, de fato, salvou tudo. A partir da expulsão dupla de Washington e de Roberto, aí na altura dos 20 minutos, o jogo mudou de figura. O Fluminense mudou também o seu estilo. O Vasco perdeu o poder de choque na área. E olha, a confusão continua. E o Fluminense aos poucos conseguiu colocar pelo menos a bola no chão e fazer alguns jogadores que estavam perdidos no campo jogar alguma coisa. Foi o caso de René, que precipitou todo o lance que resultou no gol do Fluminense. 1-0 não é um resultado definitivo, ainda vai rolar muita coisa. É possível que o Antônio Lopes mexa no time. Agora, vamos torcer para que não haja tanto foul no segundo tempo. Mauricinho trabalhando na direita. Contra ele o Branco. Chega também o Tato. Mauricinho trabalha. Bandeirinha diz que a bola não saiu. Insiste o Tato. Toma com falta. O árbitro estava a 1 metro do lance. E o Luiz Carlos vai lá para bater. 46 jogados. 46,5. Segundo tempo, Fluminense 1, Vasco 0. Aí o Gersinho. Bota pelo meio cobrando. Nilmar cabeceia. Fernando! Luiz Carlos bateu! No peito do Jandir! Ele disse que bateu na mão. E o Luiz Carlos aponta para ele, fazendo sinal de que não houve isso. Não foi no peito, estourou no peito do Jandir. 47-15. Gersinho trabalha, termina o primeiro tempo. Final do